Começou, pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio. Hoje vocês vão ver um Rubão que vocês nunca viram. Meio tiete, né? Eu estou sempre batendo, sempre brigando, sempre arrumando alguma celeuma, mas hoje é diferente, porque hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa ímpar, um representante da verdadeira esquerda brasileira, nacionalista, trabalhista, foi presidente da UNE, foi vereador por São Paulo, ele é do interior de Alagoas, de Viçosa, uma pequena cidade do interior de Alagoas. Como eu, nasci na roça de Itaboraí, e ele fez sua vida em São Paulo, foi presidente da UNE, foi vereador, deputado por 20 anos e multiministro, ministro de Estado dos Esportes, Ciência e Tecnologia, todas elas, todas. Nós estamos falando de José Aldo Rebelo Figueiredo, ou simplesmente Aldo Rebelo, esse grande brasileiro, esse grande patriota, esse grande expoente da verdadeira esquerda, daquela que a gente defende mesmo. Caraí. É isso. Boa noite, Rubem. Boa noite, ministro. Boa noite aí aos nossos rubenautas. Quero dizer que é uma honra estar aqui hoje, ter sido convidado para mediar esse debate, estar aqui recebendo essa pessoa incrível, esse grande patriota, Aldo Rebelo, né? Um homem a quem são confiadas as grandes missões no país, né? Colaborou ao longo da vida, né? Para o avanço, para o desenvolvimento do nosso país, do nosso povo. E para mim é uma grande honra estar aqui participando dessa conversa. E é isso, ministro Aldo Rebelo, queremos lhe ouvir. Boa noite, ministro. Boa noite, Rubens, boa noite, Caraí, boa noite a todos aí, os que nos acompanham nesse início de conversa. É uma grande alegria poder encontrá-los para trocar opiniões sobre os rumos, o presente, o futuro, e por que não também sobre a memória do nosso país. Um grande abraço, estou aqui com vocês, é um grande prazer. Isso, ministro, para começar aqui o nosso bate-papo hoje, o Rubem, no canal, sempre faz uma análise geopolítica refinada e destaca a importância de a gente entender a geopolítica para a gente entender o que está acontecendo com o nosso país, né? E então, de começo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós qual que é, a partir dessa sua experiência como ministro da Defesa, presidente da Câmara, um democrata republicano, qual a importância das Forças Armadas para o crescimento e o desenvolvimento de uma nação e qual é o papel das Forças Armadas brasileiras no crescimento do nosso país, na construção do Brasil? Olha, as grandes transformações da história sempre tiveram a combinação de estadistas, de gênio, com a formação de grandes exércitos. Foi isso o que permitiu, por exemplo, a grandeza de Roma. Você tinha, ao mesmo tempo, um Júlio César, um Trajano, um daqueles grandes imperadores romanos, e você tinha as legiões, que acompanhavam os objetivos geopolíticos do império. E pelas guerras, muitas vezes, se resolveram essas disputas
como as guerras de Roma, né, contra Cartago, as guerras do Peloponeso, as guerras entre os persas e os gregos, e mais recentemente, o Império Napoleônico, a expansão da França republicana, baseada no seu grande exército, a defesa da soberania da Rússia sempre foi consequência da presença de uma força militar importante, desde do príncipe Ivan, o Terrível, até as tropas do general Kutuzov, que derrotaram as tropas do próprio Napoleão Bonaparte. E, mais recentemente, nós tivemos ainda no século XIX, as guerras franco-prussianas, depois a continuidade delas, de certa forma, que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, as nações que tiveram um papel relevante no mundo sempre se apoiaram no protagonismo de seus grandes exércitos ou de suas grandes armadas. Aqui, aliás, o próprio Barão do Rio Branco dizia que a diplomacia era uma missão importante, desde que apoiada por uma grande armada, por uma boa marinha. Esse era o pensamento do Barão do Rio Branco. E no Brasil, as Forças Armadas, no Brasil, ou as instituições armadas, cumpriram desde dos nossos primeiros vagidos, dos nossos primeiros momentos como país, um papel importante. Foi pelas armas que nós traçamos o nosso destino de ser um país só, e não 2, 3 ou 4, como disse o grande Gilberto Freire, lá no campo de Guararapes, quando um exército de negros, de índios e de cafuzos, mamelucos, mestiços, deram cabo da ambição holandesa de criar um império ou uma colônia ali no Nordeste. Então, nós resolvemos aquele conflito pelas armas. Então, as Forças Armadas no Brasil estão presentes desde a fundação da nossa nacionalidade. Participaram das lutas pela independência, né? O Caxias era um jovem tenente, mas participou da Guerra da Independência. O Marquês de Tamandaré, o futuro Marquês de Tamandaré, era um jovem voluntário de 16 anos, quando se inscreveu na Marinha. E, mesmo assim, o Grenfell e o almirante Cochrane deram a ele uma missão já de comandar um navio naquela idade, naquele momento, naquela circunstância. Um dos navios que perseguiu as tropas do Madeira de Melo, que se retiraram da Bahia. Então, nós tivemos o papel das Forças Armadas na manutenção da integridade do nosso território durante as rebeliões do Império, né, principalmente na Regência, quando nós tivemos guerras civis por todo o Brasil, simultâneas, guerra civil no Rio Grande, na Bahia, no Maranhão, no Pará, e a unidade do território foi garantida pelas Forças Armadas. Elas tiveram participação na Guerra do Paraguai, depois na abolição, em seguida na proclamação da República. Tivemos uma guerra civil das Forças Armadas, porque eram o exército dos tenentes rebeldes e o exército dos legalistas, durante os anos 20. Eles ajudaram a Revolução de 30, sob a liderança do Vargas, mas foi a presença do Góes Monteiro que garantiu. Depois veio a Guerra Fria, o país foi dividido a partir dessa lógica importada da Guerra Fria, isso também dividiu as próprias Forças Armadas. Mas no Brasil, essa instituição ela cumpriu sempre esse duplo papel, o papel de defender o país e o papel de construir o país, a construção da unidade do território, do imaginário, da identidade, a construção científica, a construção tecnológica, o programa espacial, o programa nuclear, a criação do CNPq, ou seja, as Forças Armadas
fabricação dos primeiros computadores, dos 2 primeiros computadores do Brasil, né, o Patinho Feio e o Cisne Branco, né, tiveram a participação da Aeronáutica e da Marinha, né. Então, as Forças Armadas ajudaram a criar essa infraestrutura de ciência e de tecnologia no Brasil. Criaram o ITA, né, depois o Centro de Tecnologia Aeroespacial, depois transformado num departamento, né, do Ministério do Comando da Aeronáutica hoje. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas no Brasil, ao cumprir essa dupla missão de defender o país e construir o país, também convive com o desafio de dar conta da defesa de um território que é um continente. Eu sempre dizia no Ministério da Defesa, a defesa do país é resultado de uma escolha de 2 elementos, a escolha e o destino. Quando eu digo destino, eu digo a geografia. É aquilo que você não escolhe. Nós não escolhemos ter 17, aliás, escolhemos, estou dizendo, as Forças Armadas não escolheram ter 17 mil quilômetros de fronteira, ter 4,5 milhões de águas jurisdicionais, 8,5 milhões de espaço aéreo, 7,5 mil quilômetros de litoral. Tudo isso é o desafio da defesa do país. E, geralmente, ordinariamente, nós sempre tivemos Forças Armadas com muita deficiência para cobrir essas necessidades, essas exigências. Nossas Forças Armadas não são compatíveis com as nossas necessidades de defesa. Se nós compararmos países como Brasil, China, Índia, não digo nem a Rússia, né, que é uma superpotência militar, Estados Unidos, mas o país assim desse nível, né? Índia, por exemplo, né, que é um país que tem até um PIB menor do que o nosso, ou equivalente, tem uma força armada muito mais complexa, muito mais vasta, muito mais ampla, né? Então, essa instituição, né, que foi, como já registrei, né, cortada, né, dividida pela intervenção da Guerra Fria, e dividiu o mundo e dividiu o Brasil. Nós importamos esse conflito e as Forças Armadas terminaram se metendo em iniciativas, né, que dividiram o país, como foi o caso de 64. Nós superamos isso a partir da redemocratização, eles voltaram a cumprir mais o seu papel, né? E hoje eu acho que isso é uma situação pacificada, né? Não vejo como as Forças Armadas possam derivar para qualquer tipo de aventura política ou se tornar parte do problema político. Nós vivemos um problema político, né? As Forças Armadas não podem ser parte desse problema, elas sempre têm que ser parte da solução. Perfeito, ministro. Muito obrigado. Rubem Gonzalez. Seu áudio, a gente não está te ouvindo, Rubem. Bem, eu concordo em grau, número e gênero com o ministro. Eu acho que as pessoas devem desmistificar toda a nossa história política recente com essa ojeriza às Forças Armadas. Isso é uma tolice muito grande que foi criada nessa nova estrutura, desse novo socialismo, dessa nova esquerda, aonde o cidadão comum e de bem tem que ser inimigo das Forças Armadas. Eu acho que a primeira coisa que o ser humano tem que ter é pragmatismo. Eu tenho aqui na minha frente, do meu lado direito, a listagem aqui do gasto militar por nação, e calcula-se que aproximadamente 2,2% do PIB mundial é gasto em armamento, em defesa. E como tem muito gasto oculto, talvez isso chegue a 4% do PIB ou 5% do PIB. E outra coisa, além de tudo, gera riqueza. Além de tudo, gera riqueza, gera emprego. E outra coisa, a boa arma é igual o bom bombeiro. Ele é pago e treinado para não trabalhar. Você não quer que ele trabalhe. Você treina ele, você paga ele, você dá equipamento de ponta e você faz de tudo para ele não trabalhar. Você, quando tem uma brigada de incêndio num shopping, você tem que ter ela na ponta dos cascos.
Agora, tudo que você quer na sua vida é não ter que botar a mão dela, usá-la. Agora, é necessário. Então, é o seguinte, foi muito bem lembrado pelo ministro que nós não conseguimos manter nossas fronteiras com petições online, porque não existiam na época, nem com listagem, nem com abaixo-assinado, nem com flores. Foram com armas. Por mais que você goste ou não, por mais que o cidadão comum, hoje dito progressista, goste ou não, foi através das armas e através das nossas Forças Armadas, que sim, tem muito mérito. Agora, existem efetivamente falhas. Falhas são feitas para ser corrigidas. Existe uma doutrinação norte-sul aqui terrível. Isso daí, eu acho, talvez até o ministro possa me corrigir depois, mas isso parece que advém da própria estrutura do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em que o nosso oficialato que para lá foi, voltou um pouco modificado, voltou de lá com umas ideias muito estranhas e alguns até cooptados. Mas isso não tem nada a ver com a instituição Forças Armadas. As instituições de Forças Armadas, sim, o Brasil gasta pouco com Forças Armadas, para o tamanho que tem. O Brasil deveria gastar pelo menos 2% do PIB e gasta em torno de 1,2%. E muito disso em custeio, com baixo investimento. Porque quando as Forças Armadas brasileiras investiram, nós desenvolvemos várias áreas, informática, aviação, uma série de coisas. Tudo que a Embraer é hoje veio da estrutura militar, nasceu como uma estatal para começar a montar os chavantes aqui, que eram os Aeromec italianos, e a gente começou dali e fizemos um projeto Bandeirante, o primeiro avião totalmente brasileiro, que vem de um projeto militar, foi sucesso no mundo inteiro, depois o Brasília, sucesso no mundo inteiro, tem voando até hoje, e depois o sucesso que a Embraer se transformou. Tudo isso aí, o quê? Um nicho de mercado que veio da onde? Do ITA. Veio do Instituto Tecnológico, ou seja, mão de obra estatal, mão de obra criada pelo Estado, mão de obra de qualidade criada pelo Estado. Então, não tem que haver essa ojeriza. As Forças Armadas, hoje no Brasil, são pequenas, efetivamente não estão cumprindo todo o seu papel, até por deficiência. Agora, o povo, principalmente ao que a gente se dirige, mais ou menos progressista, vindo ou advindo da esquerda, ele tem que mudar essa visão. Essa visão que ele tem das Forças Armadas como inimigo, das forças de segurança de inimigo, não são nada disso. O fulano ali fez uma coisa errada, ele que pague. Nós temos justiça para isso, pelo menos deveríamos ter, e a nossa justiça vai ser tão boa quanto que o povo que a cobra. É a mesma coisa. A polícia é ruim, a polícia é tão ruim quanto um governo que ele tem. Se você escolheu mal o seu governante, o Estado, até para deixar uma explicação aqui clara para muita gente que ainda fica boiando, a estrutura da polícia militar é militar, ela não é militar, ela não é vinculada às Forças Armadas, tá? Nenhum policial militar ele é julgado pela justiça comum, por crimes comuns, da mesma forma que eu, você ou qualquer um. Então, é o seguinte, a única coisa que existe é a estrutura militar. O comandante em chefe da Polícia Militar de cada estado é seu governador, ao contrário das Forças Armadas, que é o presidente da República. Pronto, cara aí. Qualquer tréplica, meu ministro, à vontade. Ministro Não, Aldo, sim, prossiga. o Brasil sempre sofreu uma influência muito grande, né, da presença, da vizinhança, da força econômica, cultural, científica, militar, tecnológica dos Estados Unidos. Só para lembrar, há um livro famoso do Muniz Bandeira, chamado Presença dos Estados Unidos no Brasil, onde essa história está descrita em detalhes. Durante a Revolução Pernambucana de 1817 e durante a Confederação do Equador, foi evidente o apoio dos Estados Unidos. O consulado americano atuou fortemente na Confederação do Equador, estimulou a Confederação do Equador. Aliás, quando o Frei Caneca foi fuzilado, ao lado dele foi fuzilado um cidadão americano que estava metido naquela conspiração
a Confederação chegou a enviar gente lá para os Estados Unidos para ver se comprava a arma, equipamento, se obtinha algum reconhecimento. Os Estados Unidos se meteram aqui, né? Porque era uma república, nós éramos um império e havia essa contradição. Mas depois, por exemplo, na República, eles apoiaram Floriano Peixoto. Floriano Peixoto recebeu um apoio, uma ajuda dos Estados Unidos, comprou os navios, armou, até recrutou alguns marinheiros para romper o bloqueio da esquadra aqui no Rio de Janeiro. Depois, nós tivemos uma relação na Segunda Guerra, foi uma relação muito próxima. O presidente Roosevelt veio aqui, o Getúlio fez o acordo, acho que foi bom para o Brasil. O Getúlio conseguiu fazer um bom acordo de cooperação no caso da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, evidentemente, a ofensiva econômica, cultural, científica, tecnológica, monetária dos Estados Unidos no mundo inteiro, na América Latina e no Brasil. Então, essa influência chegaria às Forças Armadas, como chega em todo canto. Nós temos agora aí esses movimentos identitários que estão ameaçando derrubar as estátuas do Brasil. Já me mandaram aqui a lista das estátuas que estão ameaçadas de ser derrubadas. A estátua do Caxias, em São Paulo, o monumento aos bandeirantes, a Princesa Isabel, até o Getúlio Vargas. Ou seja, de onde é que vem esse movimento? Esse movimento vem dos Estados Unidos, é financiado pelos Estados Unidos, é educado pelos Estados Unidos, que quer impor ao Brasil a divisão racial que existe por lá, quer extirpar do Brasil a memória, a história, a identidade da nossa mestiçagem. Quer impor ao Brasil o complexo de inferioridade por não ter a divisão racial dos Estados Unidos. É como se eles dissessem, olha, a mestiçagem de vocês torna vocês inferior. Vocês têm que ser aqui como nós, um país de pretos e brancos, onde a gota de sangue contamina o cidadão e garante a pureza da raça branca, porque nos Estados Unidos é esse princípio, a gota de sangue. Se você tem uma gota de sangue, ou seja, qualquer ancestralidade negra, isso lhe torna um cidadão negro independentemente da cor da sua pele, que isso é o mecanismo para garantir a chamada pureza da raça branca. Ou seja, teve uma gota de sangue não branco, você não é mais branco. Querem impor isso aqui, querem destruir monumento dos bandeirantes. Esses bandeirantes eram os mamelucos, foram os nossos primeiros mestiços, eram conhecidos como mamelucos, eram filhos dos portugueses com as Índias. E querem destruir isso porque ameaçar a memória, aquele monumento em São Paulo, aquele monumento às bandeiras, são 250 blocos de granito, de 50 toneladas cada um. O Victor Brecheret levou 30 anos para fazer aquilo, começou nos anos 20, só foi inaugurado em 54, é um dos símbolos de São Paulo, mas os vândalos identitários ameaçam destruir, já picharam, querem destruir a estátua do Borba Gato, querem destruir a estátua do Caxias, que tem lá no Centro Velho de São Paulo. Ou seja, onde é que nós vamos parar? O que é que querem do Brasil? Querem impor, ou seja, que tudo aquilo que nós nos imaginamos, como nós nos identificamos, porque nós somos uma civilização majoritariamente mestiça. Nós somos explicados assim, ou seja, sempre nos disseram que nós éramos inferiores por causa dessa mistura. O Gilberto Freire diz não, nós somos melhores por causa dessa mistura. O Darcy Ribeiro disse não, escreveu até aquele livro, Mestiço é que é bom, nós somos melhores por causa dessa mistura, porque nós herdamos dos negros, dos índios e dos brancos e dos europeus as suas melhores características. A nossa música é mestiça. Um dos grandes sambistas nossos é Noel Rosa, ao lado do Martim da Vila, do Pixinguinha, do Lupicínio. Ou seja, a nossa literatura, o que é o sertanejo do Euclides da Cunha? É o mestiço. O que é o jagunço do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa? É o mestiço. O que é o Fabiano, o personagem lá do Vidas Secas, do Graciliano Ramos? É o mestiço. Ou seja, a mestiçagem está na nossa literatura, está na nossa música. Nossa literatura não dividiu o Brasil entre pretos e brancos, exaltou o mestiço é que é o personagem da nossa literatura.
das artes plásticas. O que é que o Di Cavalcanti pintou? A mulata do Di Cavalcanti. O que é que a Tarsila do Amaral pintou? O nosso campo, o trabalhador, o mestiço de São Paulo, como Almeida Júnior, como o Portinari. Ou seja, nós queremos destruir tudo isso. O samba é uma música brasileira, mestiça do Brasil. Como é que querem destruir tudo isso? Como é que querem retirar da nossa memória, da nossa identidade, o traço da mestiçagem? Porque a mestiçagem não é a negação do negro, nem do branco, nem do índio. Pelo contrário, é o resumo, como diria o Darcy Ribeiro, de todos esses traços, de todas essas características. Mas esses movimentos identitários, racialistas, financiados pelos Estados Unidos, lamentavelmente pelas nossas universidades, querem impor ao país esse corte, esse traço de que nós somos uma sociedade birracial, de que nós somos uma sociedade bicolor, dividida entre pretos e brancos. Isso é inaceitável. Essas ameaças de destruir a nossa memória e os nossos monumentos são inaceitáveis. Os brasileiros têm a obrigação de defender a sua história e a sua memória. Não pode aceitar a imposição sobre o Brasil, sobre a nossa população, dos valores e dos objetivos desses vândalos que querem destruir a memória, a história e a identidade do Brasil. Ou seja, nos impõe esse complexo de inferioridade, porque, no fundo, é isso. Ou seja, a nossa identidade é uma identidade inferior. Então, se nós quisermos melhorar, nós temos que mudar isso tudo e implantar uma identidade nova. É como se mudasse todo o imaginário do nosso processo civilizatório. Eu acho que o Brasil não pode... E de onde é que vem isso? Isso vem dos Estados Unidos, tá certo? Eu vejo aqui no Brasil a palavra mestiço desapareceu do nosso imaginário. Desapareceu. Não há uma nota de pé de página sobre a morte do mestiço, sobre o genocídio do mestiço, sobre a situação social do mestiço. Não há. É a mídia, tá certo? Os conglomerados financeiros que abraçaram essa divisão, o IBGE abraçou essa divisão, tá certo? E os movimentos sociais também, inclusive os de esquerda. Eu vi aqui reproduzindo, não, precisa derrubar as estátuas. E derrubar as estátuas? As estátuas não pertencem a esses vândalos, as estátuas não pertencem a esses grupos, fazem parte da memória do nosso país, do nosso povo, da construção do Brasil. E não cabe a eles decidir em nome de quem? Em nome de quem vão decidir? Para começar esse processo e dividir o país numa hora dessa, quando o Brasil precisa de união em torno de um projeto de desenvolvimento, de retomada do crescimento da economia, de redução das desigualdades, de impulsionamento da vida democrática do país, de unir o nosso povo em torno da retomada do sonho de grandeza da nossa pátria, querem dividir o país por coisas absolutamente secundárias. Não, pessoal, isso é inaceitável. Então, essa influência, Rubem, na verdade, atinge todas as instituições do Brasil. Nós não tivemos a Lava Jato, que foi treinada nos Estados Unidos, Ou seja, esse pessoal todo trouxe do conceito, dos acordos com os Estados Unidos, com o Departamento de Justiça, os procuradores, os juízes, foram todos treinados por lá. E, junto com a mídia, produzir o quê? É bom julgar a política pelos resultados concretos que ela produz, tá certo? Noves fora a luta contra a corrupção, que é uma luta necessária e importante, mas a luta contra a corrupção foi um aspecto do trabalho dessas corporações. A mídia, Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário de primeiro grau, esse pessoal se juntou para golpear a democracia
a política e substituir a política como senhora do destino humano, do destino da sociedade. Quem é que decide o destino da sociedade? A política, através das eleições, da democracia, dos partidos, das suas instituições. Essas corporações chegaram à conclusão, como no mundo antigo, quando o destino era uma atribuição dos deuses, eram as pitonisas de Delfos que decidia o destino humano, as novas pitonisas da modernidade acham que podem substituir a política para decidir o destino. Então, eu acho que o trabalho que esse pessoal fez é pior do que o que foi feito em 64, com o regime militar. O regime militar não destruiu a política, não, exilou, perseguiu, etc. Mas depois eles voltaram. Voltou Brizola, voltou Arraes, voltaram o Prestes, o Amazonas, os líderes políticos, outros que foram caçados como Lacerda não sobreviveram, mas voltaram. Agora, a política que foi golpeada profundamente, a instituição política. Tanto é que o que sobrou foi o quê? O que sobrou foi esse que está aí na presidência da República. Por isso que eu digo que deve ser avaliada pelo resultado concreto que produz. Então, o resultado concreto que produziu foi isso. Juntou a mídia, juntou a Lava Jato para demonizar a política e, na demonização, criaram essa situação que nós temos aí. Outro exemplo também de cooperação, com o Departamento de Justiça. Você permitir que o Ministério Público faça cooperação, não é órgão executivo de governo, mas fez, e hoje nós estamos pagando esse preço, que é a Petrobras condenada a pagar indenizações bilionárias, a Embraer da mesma forma, com a ajuda de instituições brasileiras, principalmente do Ministério Público. Essa influência nefasta, eu acho que nós precisamos denunciar e não podemos aceitar. Perfeitamente, meu ministro. Perfeitamente. Desculpe interromper, Rubens, só, ministro Aldo, só sugerir aqui do senhor virar o celular, porque a imagem do senhor está deitada, está ao contrário. Não sei se aí se ficar melhor para o pessoal aí, os nossos ouvintes. Está na vertical. Tá bom assim? Agora sim. Estava deitadinho, mas tudo bem. Eu não posso deixar isso em branco, né, porque é um tema que me agrada muito e eu abordo todos os dias, todas as horas. É o lugar comum. Nós vivemos um massacre cultural violentíssimo. Nós sofremos um massacre cultural e, inclusive, ministro, ontem eu abordei no meu programa de ontem uma nota que eu recebi por WhatsApp de uma ONG chamada Pretos no Enem, uma galera querendo pagar boletos de estudantes negros pobres, como se a pobreza fosse um monopólio da negritude ou de alguma coisa. É esse divisionismo. E eu comentei que, se a gente continuar nesse tipo de modernismo, nós vamos chegar ao ponto de ter uma escola para negro e outra para brancos, né? Porque a gente vai conseguir o máximo de evolução, separar que está um país de negros, outro país de brancos dentro do país. É uma coisa, assim, surreal, mas isso é articulado. Isso é articulado porque a força da narrativa, os poderosos descobriram que é a solução de todos os males. E eles pegam isso daí e socam em cima do povo. Como? Através da mídia, que é venal, a mídia brasileira é a mais corrupta do mundo. E o que me causa espécie, ministro, é uma coisa que eu vejo a classe política se suicidando, sendo imolada por essa juristocracia e nada fazendo de volta. Nada. Ainda dando mais armas para eles serem imolados por esses caras, por esses canalhas que tomaram conta do Ministério Público.
Hoje, os filhos dos ministros do Supremo moram nos Estados Unidos, a família do Barroso mora lá, os seus filhos estudam lá. Não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil simplesmente é o barranco, é o garimpo, é aonde ele tira o ouro. Aqui, sim, sustenta toda essa choldra que foi para lá. Cabe um papel isso tudo. Eu sei que deve ser incômodo, mas eu também sei da sua posição, ministro, antagonista a isso tudo, que sempre foi uma voz dissonante dentro desse identitarismo que tomou conta do PT, e essa falta de brios, de vontade de brigar, de aceitar, de uma presidenta aceitar descer a rampa do Planalto, caçada por um bandido com um pedido de 184 anos na Procuradoria-Geral da República. Tá? O que faria, Rubem? Não sei, eu não vou falar, porque eu sou suspeito. Agora, realmente é uma vergonha esse massacre que nós recebemos cultural aqui. A música é um modo de ser, é um modo de se vestir, é tudo, tudo, tudo. E eu pergunto para as pessoas, qual país que vocês conhecem no mundo que foi tocado por ONGs, por missionários, que conseguiu algum destaque? Você, quando vê filmes, películas da década de 60, 70, o Jim das Selvas e outros, você vê aqueles missionários na África, em países subsaarianos, miseráveis, e aqui no Brasil você vê isso, missionários, ONGs, think tanks, os tanques. Então é o seguinte, a gente vai vendo isso aí, vai olhando e vendo da onde saiu algo que preste no mundo de um país que aceitou isso. E nós estamos falando de um país, nós estamos falando de um continente. O Brasil é maior do que a Europa Ocidental inteira. 211 milhões de habitantes, 8 milhões aí e meio de quilômetros quadrados, quase 8 mil quilômetros de costa, como falou o nosso ministro aí, já tinha falado nisso aí. Nós somos um continente, nós somos um país que, se fechar a fronteira e inventar uma nova moeda e esquecer do planeta, mesmo que a gente vá andar, ter tecnologia para fazer DKV e Gordini, nós temos, e Fenemê. Tá? Então é o seguinte, mesmo que a gente volte 20 anos em tecnologia básica, nós temos condições de viver sem o mundo. Ninguém tem essa independência. E realmente essa subserviência é vergonhosa e falta para nosso povo estudo, cultura. Não é o estudo formal ali na escola, é se informar. É ter a dimensão do que é o Brasil. Curumim, com você. Eu acho que muito boas as contribuições. Eu acho que a gente tem um grande dever de repensar os caminhos pelo qual o Brasil tem sido construído politicamente. O ministro Aldo falou das universidades, eu lembrei do professor José de Souza Martins, sociólogo, que ele fala da invasão ideológica nas ciências humanas brasileiras. Quer dizer, as pessoas pararam de utilizar a metodologia e passaram a se apegar aos conceitos. Então, se despejou rios de dinheiro nas universidades brasileiras para estudar especificamente esses temas identitários, raça, gênero, sexualidade, e se abandonou um estudo do brasileiro, das questões nacionais, das questões latino-americanas, né? O próprio CNPq, a CAPES, linhas específicas para se compreender melhor, e a nossa academia, com a ascensão aí do bolsonarismo, do lavajatismo, dessa nova virada, eles não conseguiram entender o que aconteceu, o que acontece, como é a população brasileira. Então, o professor José de Souza Martins, ele fala que o método lógico de se fazer humanidade, de se fazer ciências humanas, foi abandonado por conceitos prontos, trazidos de fora e amplamente financiados, direcionando. Então, a gente tem essa fragilidade. Agora, eu queria levar o nosso debate para outro campo. A gente falou da Embraer, falou da Petrobras, né? O Rubem foi servidor, funcionário da Petrobras, foram 23 anos, né, Rubem? Passou muito tempo lá dentro,
vários governos diferentes, várias fases diferentes da empresa, né? Um trabalhador da Petrobras que está hoje aqui na política, na comunicação, já está há muito tempo fazendo política. Então, eu queria ouvir de vocês dois sobre o papel das empresas públicas, das empresas estatais, para a construção e para o desenvolvimento e, sobretudo, para tirar o Brasil dessa situação onde nós chegamos nesse momento. Veja só, eu só queria até retomar, só para citar 2 exemplos de 2 casos sobre essa questão da memória, da história, da identidade do Brasil. Muito bom. Quando nós viajamos, eu viajo muito de carro, vou de São Paulo para Brasília, de Brasília para Alagoas, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, ando muito de carro, gosto de dirigir e de andar de automóvel. Passo por aquelas rodovias e, de vez em quando, vejo aquelas lojas chamadas Avan, e essas lojas instalam na entrada uma estátua, uma cópia, né, de uma estátua da Liberdade. Uma cópia mal feita, parece uma megera. Eu acho a estátua da Liberdade bonita, mas essa cópia que se coloca na porta dessas lojas, a Van, é uma cópia mal feita, parece uma megera. Agora, quando você presta atenção, você não vê esses movimentos identitários ameaçarem essas estátuas, tá certo? Não há nenhuma ameaça. Não tem um dizendo que vai laçar a estátua da Liberdade que está na porta da loja Avan. Não, porque eu acho que, no fundo, eles se identificam com ela, tá certo? Eles se acham parte dela. Eles não se identificam com a nossa história. Eles não se identificam com a nossa memória. Eles não se identificam com o nosso passado. Eu acho que eles, como essa direita que vive em Miami, no fundo, ambos são parte da mesma moeda, são faces da mesma moeda. O movimento identitário sonha em ser um americano de Nova York e o movimento de direita identitário sonha em ser um americano de Miami. Eles são, basicamente, as faces opostas da mesma moeda, porque um coloca a estátua da Liberdade na entrada da Havan e o outro não se incomoda com isso. O outro quer destruir o monumento às bandeiras, o outro quer destruir o monumento ao Caxias. Eu ouvi também falar que querem destruir o monumento a Tiradentes porque no inventário do Tiradentes descobriram que ele era detentor de 6 escravos e também, por essa razão, era escravocrata. Daqui a pouco vão querer também destruir a estátua de Zumbi, porque Zumbi também tinha escravos. Ou seja, onde é que nós vamos parar com isso? Aliás, quando o Brasil completou 500 anos de descoberta, que é outra palavra também que estão banindo do vocabulário, 500 anos do Brasil, no ano 2000, uma filósofa de São Paulo, muito ligada à esquerda, escreveu um livro de balanço sobre esses 500 anos. E só para resumir, a última frase do livro dela é: não valeu a pena. Ou seja, nós somos uma civilização fracassada, porque se nós não valemos a pena hoje, é porque o nosso passado também não valeu a pena. Como disse um historiador norte-americano uma vez numa entrevista, enquanto os Estados Unidos, os historiadores contam a história dos Estados Unidos a partir do que deu certo, a história do Brasil procura só o que deu errado, só as nossas mazelas, só as nossas deformidades, só a nossa morbidez, como nós construímos esse território, como nós conquistamos esse território numa época de disputas de impérios coloniais, porque, mas foi um império colonial, só tinha império colonial, era o império colonial português, o espanhol, o holandês, o inglês, o francês, o belga depois, era império colonial para tudo quanto é lado, o holandês que veio aqui. Então, nós conquistamos esse território, nós construímos uma das maiores economias do mundo, ou seja, nada disso valeu a pena para uma filósofa respeitada, admirada, produzir um livro dizendo que nós somos o resultado de 500 anos que não valeram a pena. Não, isso eu acho uma coisa completamente lamentável. Tem um livro do Hegel chamado Filosofia da História. E lá, pelas tantas, ele faz um balanço do mundo grego e fala do Alexandre. Isso em 1800 e pouquinho. E o que é que o Hegel diz? O Hegel diz o seguinte, que o grande equívoco dos historiadores modernos, ou seja, da época dele, fim do século XIX,
o grande equívoco dos historiadores era tentar contar a história do Alexandre a partir dos valores contemporâneos, das virtudes e dos valores morais contemporâneos. Ou seja, porque, à luz daqueles valores, o Alexandre era uma personalidade reprovável, provavelmente. Era isso que se referia ao Hegel. E hoje, o que nós temos é historiadores e movimentos sociais, movimentos identitários, querendo julgar personalidades da história à luz dos valores de hoje. Essa é a situação que vai levar, naturalmente, à negação de toda a história do Brasil, de qualquer país do mundo. Se você for no Vietnã, as 3 grandes heroínas do Vietnã são 3 senhoras feudais que resistiram à invasão chinesa. Certo? O grande herói, os grandes heróis russos, são o príncipe Ivan, o general Kutuzov, os franceses, os ingleses. E nós queremos que os nossos heróis sejam, os nossos antepassados, os construtores da nossa pátria, sejam julgados a critério de hoje. Mas, retomando aí, Diogo, o assunto das estatais. Eu acho que é um equívoco no Brasil você dividir o país entre as soluções de mercado e as soluções de Estado. O Brasil precisa de caminhar para adotar soluções de mercado, onde o mercado possa ter mais eficiência, onde o mercado possa ajudar a desenvolver o país, e soluções de Estado, onde o Estado é insubstituível. Hoje, eu vi nos jornais que o presidente do Banco do Brasil disse que era preciso privatizar o banco para ampliar sua eficácia. Veja só, privatizar o Banco do Brasil para ampliar sua eficácia. Aí eu fui ver que dos 10 maiores bancos do mundo, 5 são chineses. E não são quaisquer 5, são os 5 primeiros. Ou seja, os 5 maiores bancos do mundo são chineses. Estão entre os 10 maiores do mundo. Os 5 maiores são chineses, todos estatais. E você não fica sendo o maior banco do mundo, o segundo maior banco do mundo, o terceiro, o quarto e o quinto, se não for eficiente. Você está concorrendo com bancos americanos, europeus. Então, é o seguinte, na verdade, é um esquema para assaltar o patrimônio alheio, no caso, o patrimônio de todos os brasileiros, que é o Banco do Brasil. E privatizar numa hora dessa, onde a nossa moeda não vale nada, com qualquer punhado de dólares, para falar o título de um antigo filme de faroeste, com qualquer punhado de dólares você arremata uma empresa brasileira, você vai vender o Banco do Brasil, vai vender as nossas refinarias, vai vender as nossas empresas de eletricidade na bacia das almas, num momento de crise do país, está barato para qualquer um. Não, isso é inaceitável. Mas eu acredito, veja o caso da China. A China é o país que tem os 5 maiores bancos estatais do mundo, mas a China é o país também onde o mercado se mostra o mais dinâmico do mundo. A China não fez uma escolha, uma opção. É o país que mais produz bilionários no mundo hoje. É o país que mais produz bilionários no mundo. Exato. Que tem, das 600 startups acima de $1 milhão, 500 são chinesas. Então, a China não fez essa divisão entre mercado e Estado. A China tira a gente da pobreza, aumenta salário como nenhum país do Ocidente melhorou salário. O país que mais retirou gente da pobreza foi a China. O país que mais aumentou salário foi a China. Diferente daquela história que a CUT, o movimento sindical, dizia que era trabalho escravo. Esqueça trabalho escravo. Trabalhador chinês, hoje em dia, foi o que mais evoluiu, o que mais ampliou salário nos últimos 5 ou 10 anos. Então, eles têm lá um mercado eficiente e tem um Estado também eficiente, que toma conta das coisas
fundamentais, como deveria tomar no Brasil, por exemplo, ciência e tecnologia. Qual é a empresa privada que vai se meter em financiar ciência e tecnologia? É o Estado que toma conta disso. Segurança, defesa, é o Estado que tem que tomar conta. E nós queremos cavar um fosso, erguer uma muralha da China para separar Estado e mercado. Excelente, ministro. Vai lá, Rubem Gonzalez. Bem, você me... Primeiro, eu quero dar um abraço aqui para o meu amigo Arsen Silabian, que ele de tarde falou: pô, Rubem, eu não apareço na sessão Maguila. Então, Arsen, um abraço para você, meu amigo. Então é o seguinte, primeiro, uma coisa que talvez as pessoas não saibam, né? Então, deixa eu dar uma espanada rápida, o que acontece? Eu entrei na Petrobras em 1987 como auxiliar de plataforma de perfuração de petróleo. Na época era bom porque era a segunda atividade mais perigosa do mundo, só perdia para mina de carvão, para mineiro. Então, era eles em primeiro, a gente em segundo, com a desvantagem que a gente ainda ia trabalhar de helicóptero, né? Então, é o seguinte, eu passei 16 anos, depois passei para mecânico, técnico, mecânico, hoje eu sou técnico, mecânico sênior. Então, é o seguinte, sou da área de manutenção, trabalhei em plataforma de petróleo, de perfuração, sonda modulada, trabalhei em plataforma de produção de petróleo, trabalhei em montagem de navios, trabalhei com a P-34, P-53, delineador, fiscal de contrato e gerente de contrato. Tudo isso aí. Petrobras é uma estatal que realmente é uma universidade, é uma coisa fora do comum. Tecnologia e mão de obra é ali dentro. É um assombro e é uma estatal. Ninguém tem nada parecido. Ninguém tem nada parecido aqui. Tá? E nós não somos, vamos dizer assim, funcionários, nós somos concursados na Petrobras e a nossa garantia de emprego é por acordo sindical. Nós não somos funcionários públicos, nós somos seletistas. E a Petrobras, quando eu entrei em 87, eu não sei qual era a produção nossa, acho que era 600 mil barris de petróleo por dia, e 87, 88, quando entra 89, começa o calvário da Petrobras, que não terminou até hoje. Nós nunca deixamos de ser ameaçados, o tempo todo. Reengenharia, reestrutura, corte, enxugamento. Só tivemos um lapso temporal realmente no segundo governo do Lula. No segundo governo do Lula, nós tivemos um incremento muito grande. A Petrobras houve esse incremento. Aí foi quando a Petrobras mostrou as unhas, mostrou seu poder, capacidade de investimento de 28% do investimento nacional no pico, talvez em 2010, e isso daí tinha que parar. E o que eles fizeram? Inventaram a Lava Jato, com esses canalhas que o ministro já falou, essa bandidagem, essas aves de rapina, que simplesmente tentaram destruir. O procurador lá dos Estados Unidos disse que, sem a ajuda do Sérgio Moro e daquele bandido, daquele Dallagnol, aquela ratazana de esgoto, sem a ajuda deles, ele jamais poderia multar a Petrobras em 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares foi a multa que nós fizemos. Ou seja, R$1.000 para 10 milhões de famílias que poderiam ir numa ajuda foi dado por esse bandido, esse canalha desse Sérgio Moro e essa camarilha da Lava Jato, insensada e fortalecida pelo TRF4, que também é um feudo, né? Aquilo é um feudo, aquilo é uma ação entre amigos, aquilo ali não é um tribunal, aquilo é uma ação entre amigos, aquilo ali é uma pequena petit maçonaria. Eu não estou falando de maçonaria porque eu não tenho essa visão tola do esquerdista superficial que fala que a maçonaria está por trás de tudo. Não tem nada disso. Não tem nada disso. As pessoas se reúnem em volta da maçonaria, que é um lugar de status comum para o brasileiro. Tá? Se juntariam no dia da semana e se ali aqueles bandidos se juntam, podem fazer qualquer bandidagem. Não tem nada a ver com o ato institucional da maçonaria, não tem isso aí, não. Eles têm outros meios. O NSA e a CIA têm outros meios para fazer isso. E simplesmente jogaram a Petrobras de joelhos.
eu quero deixar claro para as pessoas que a Lockheed fez... Primeiro que é o seguinte, eu sempre falo no Tony Stark, né? O Homem de Ferro, que o Homem de Ferro é baseado no Howard Hughes, tá? E o Howard Hughes, simplesmente na comissão do Senado, foi lá uma vez numa audiência e falou assim, o senhor deu um carro para o general tal? Eu falei, dei um carro para ele, dei uma casa para ele, dei uma casa para aquele outro, porque onde está escrito que eu não posso dar? E o cara era o maior contratante das Forças Armadas Americanas particular, a Hughes Corporation. E todo mundo riu, bateu palma e ficou por aquilo mesmo. Como quando a Lockheed, para vender os F-104 Starfighter, tá, e os Hércules pelo mundo, criou o maior esquema de corrupção, que hoje, atualizado, daria uns 500 bilhões de dólares. E sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos proibiu a justiça de lá de qualquer tipo de ação. Acabou. Não tem ação contra... Não escapou ninguém, Rubens. Eu lembro disso, eu era menino, mas lembro nos anos 70. Exatamente. Até um deputado japonês se suicidou. Exatamente. O primeiro-ministro era o Kakuei Tanaka, caiu por causa do escândalo da Lockheed. O príncipe consorte da Holanda foi envolvido. Ou seja, a Lockheed comprou o mundo inteiro. Pergunta quantos americanos foram presos por causa disso. Pergunta quem foi que foi punido nos Estados Unidos por causa disso. Pergunta quem foi punido quando eles compraram as Olimpíadas de Inverno de Salt Lake City. Ninguém, entendeu? Então é o seguinte, aqui no Brasil, quando houve essa cooperação entre a Lava Jato e o Departamento de Justiça, eu disse, olha, nos Estados Unidos... isso daria lei de segurança nacional contra qualquer procurador americano que oferecesse à justiça de qualquer país do mundo informações reservadas de negócios ou do Estado, porque no caso da Petrobras é do Estado brasileiro, porque é de uma empresa estatal, ou no caso da Embraer, que é uma empresa ligada à segurança nacional, uma empresa ligada à área de defesa, e outros que nós nem sabemos, entendeu? Porque isso é o que ficou público. E o que é que se passou mais de informação para os Estados Unidos que nós não ficamos sabendo? Então, foi uma cooperação. Aliás, quando quebraram o sigilo telefônico da presidente da República, numa ação que já estava fora da alçada do juiz de Curitiba, isso ficou por isso mesmo. Ou seja, eu acho que no Brasil nós fomos perdendo a capacidade de perceber e de proteger os interesses nacionais legítimos. Nós fomos atrás de uma fantasia, né? Que é o capital criou a globalização financeira, e isso aí eles conseguiram levar adiante o projeto, e as forças chamadas progressistas, ao invés de resistir a essa globalização financeira, fortalecendo a centralidade da questão nacional, como fizeram os chineses, os russos, os indianos, como fez a própria França, na época do Chirac, que retomou o projeto nuclear francês, fez as experiências do atol de Mururoa. Nós não, nós criamos aqui a ilusão de que a globalização era um novo renascimento, que viria para o Brasil uma enxurrada de dólares, isso os liberais. E os progressistas sonharam com a ideia de uma globalização das lutas sociais, através do Fórum Social Mundial. Então, criaram o Fórum Social Mundial, foram atrás da tese do Toni Negri, do italiano, lá, abandonaram, abdicaram da questão nacional, deixaram isso legado a um plano secundário, e o resultado é isso, ou seja, as corporações foram tomando conta da agenda dos partidos progressistas, o identitarismo foi tomando conta, né? E chegamos a essa situação que vivemos hoje, onde a única coisa capaz de unir
é quando se cria a ideia de que há uma ameaça de golpe, então une todo mundo, porque na questão nacional, lamentavelmente, pouca gente está interessada. Assim, quando eu falo pouca gente, desses movimentos organizados, dos partidos, dos movimentos sociais. Isso não é, de fato, uma agenda importante para esses setores. E o povo brasileiro esperando, né, que o nacionalismo, que é a plataforma, a bandeira capaz de unir amplamente o país. Em 1921, no 20º aniversário da Constituição de 1891, um historiador reuniu um grupo de colaboradores para fazer um balanço da Constituição, 20 anos da Constituição. E entre os ensaístas havia um jurista, jovem ainda, chamado Pontes de Miranda, que falou sobre o futuro e disse o seguinte: olha, o futuro, falava até do futuro do socialismo, ele diz o futuro vai ser o nacionalismo. E o nacionalismo, que ele dizia dos países fortes, é um nacionalismo ruim, porque é um nacionalismo de dominação, é um nacionalismo para submeter outras nações e outros povos. O nosso nacionalismo será um nacionalismo progressista, porque ele será um nacionalismo defensivo, é para nos defender da pretensa hegemonia das nações fortes. Então, é o seguinte: o que é capaz de unir o Brasil hoje? O que é capaz de unir o Brasil hoje para enfrentar a crise social que se avizinha? Ela já é grave e vai ficar mais grave, o desemprego vai aumentar, a quebradeira vai aumentar, a situação econômica é difícil, a pandemia agrava essa situação. Como é que nós vamos enfrentar isso? Se unir o país. Eu pergunto, o que é capaz de unir um trabalhador metalúrgico de Ribeirão Preto, por exemplo, e um agricultor, um fazendeiro, um produtor rural? O país, o desenvolvimento é capaz de unir. Por quê? Porque o produtor rural, ele, além de assegurar o preço do alimento, emprego, divisas para proteger as nossas reservas cambiais, ele consome máquinas agrícolas, ele consome equipamentos agrícolas. Certa vez eu fui numa daquelas feiras de agronegócio lá de Ribeirão Preto e fui lá com uns amigos meus, metalúrgicos, ex-metalúrgicos. Eu mostrava aquelas máquinas possantes, eu digo: olha, pessoal, nada disso aqui é produzido em fazenda, isso aqui é produção industrial urbana, isso aqui é emprego urbano, isso aqui são máquinas e equipamentos produzidos pela indústria metalúrgica urbana. Então, é preciso que haja um denominador comum que possa reunir o trabalhador urbano, o industrial, o produtor rural, o intelectual, o professor universitário. E o que é que pode reunir isso? A agenda nacional, a centralidade da questão nacional, com base em 3 grandes objetivos: a retomada do desenvolvimento, do crescimento da economia. Sem o crescimento da economia, meus amigos, não tem solução para nada. Eu converso aqui com os prefeitos, a cada dia vai diminuindo o repasse do fundo de participação dos municípios. A crise nos estados, mesmo estados ricos como São Paulo, se avizinha. A crise fiscal do governo federal. Estão dizendo que o déficit que a presidente Dilma deixou com 70 bilhões pode ir para 800 bilhões, segundo técnicos do governo. A crise da Previdência, como é que a crise do desemprego, tudo isso só tem uma solução: se o país voltar a crescer. Se o país não voltar a crescer, não tem emprego, não tem dinheiro de impostos para enfrentar a crise fiscal, não tem solução para nada. Então, o país precisa voltar a crescer para resolver todas as crises. O país precisa voltar a crescer para reduzir as desigualdades que voltaram a aumentar no Brasil. O abismo social entre ricos e pobres está aumentando no Brasil. Sem crescimento, isso só vai se agravar.
sem crescimento, esses atos desesperados que nós testemunhamos, tendem a se multiplicar. Então, a própria democracia precisa de equilíbrio, de retomada do crescimento. E não é com essa agenda desse governo que está aí, e nem com a agenda que a esquerda ou parte dela se propõe a fazer contraponto, que é a agenda do comportamento, a agenda dos costumes. Não é isso que vai unir o país, tá certo? Não é isso que vai unir o Brasil. O que vai unir o Brasil amplamente precisa de união ampla, porque é uma plataforma em torno da questão nacional. E essa plataforma é o desafio das forças patrióticas, das forças nacionalistas. Essa plataforma tem grande audiência no Brasil, tem grande possibilidade de ser ouvida no país. É como se você colocasse um imã em cima de uma mesa coberta de limalhas de ferro. Esse imã terá a capacidade de atrair todas essas correntes nacionalistas, patrióticas que estão dispersas em torno desse objetivo comum e fazer contraponto e fazer frente à agenda identitária dos conservadores de Miami e à agenda identitária dos progressistas de Nova York, que importam essa guerra, essa disputa para o Brasil. Perfeitamente, ministro. Inclusive completando a sua fala aí, um recado para esses meninos aí que ficam apostando, que a gente chama de sardinha, né? O mercado chama de sardinha, aquele cara que pega R$100, R$1.000, R$2.000 ou R$10.000 suados e coloca na Bolsa de Valores, na Bovespa, naquele cassino lá, e acha que vai ficar rico. E outro é o cara, porque aqui no Brasil criou-se uma coisa que o cara tem um armarinho de uma porta. Minha mãe era espanhola, falava assim, eu acho engraçado, o cara aqui tem um armarinho, tem uma lojinha ali fora, e ele tem mania de falar que ele é empresário. Cadê a empresa dele? E realmente o cara não é empresário, o cara é um pequeno comerciante, o cara é um pobre, o cara é um trabalhador, ele trabalha de sol a sol. Ele tá numa situação bem análoga ao empregado dele. Talvez o empregado do outro lado da rua, de uma empresa, de uma firma maior, esteja melhor do que ele, mas ele se julga empresário. E esse cara se torna neoliberal. E eu quero dizer para esse pessoal que o neoliberalismo não dá certo no Brasil, porque o neoliberalismo aposta no mercado. E o Brasil não tem mercado. Um país que paga 80% da sua população até $200 por mês, ele tem um mercado incipiente. Se a gente não aumentar essa massa salarial, se a gente não aumentar isso aí, se não aumentar o ganho, o cara que se acha tubarão, ele, na realidade, é uma piaba. Ele é uma piabinha. Ele depende daquilo ali. Ele deveria torcer para ser criado o 14º salário, para o cara ter mais para gastar no comércio pequeno dele. Aí ele acha que é um pilantra igual aquele da Havan, aquele esmigo, aquele desmilinguido, aquela coisa horrível, aquela figura patética, como falei que tem aquelas estátuas lindas. Então é o seguinte, o cara acha, não, porque eu também sou empresário. Você não é ninguém, rapaz. Uma vez eu lembro, na época do Brizola, em 89, o cara virou para mim numa plataforma e falou assim, cara, eu sou contra esse cara aí porque ele quer fazer a reforma agrária. Falei, quanto que vocês têm de terra lá? Ele falou, 20 alqueires. Eu falei, torce pela reforma agrária, cara. É capaz de sobrar terra para você. Você é um ninguém. Você não tem nada. E você está se achando um mega produtor. Se você botar 10 vacas, 4 fica com o rabo de fora. Você tem um lote melhorado e você está se achando um grande produtor. Porque o cara, não, porque eu sou fazendeiro. Fala assim, cara, tu tem um lote de terra melhorado. Você tem que mudar esse conceito. E a mesma coisa daqui, o cara tem um armarinho, o cara tem uma papelaria, tem um pequeno comércio, ele trabalha de sol a sol, mas ele bota na cabeça que ele é um empresário. Não, porque eu, como empresário, eu vou dizer para vocês, porque eu sei o que um empresário sofre. Aí ele está se colocando no nível da Ford, da GM, da Ambev. Aí você olha para ele, aí o cara tem costume de falar, não, porque o cara é empresário, eu também sou. Aí começa a comprar esses livros de autoajuda, que o cara vive de vender os livros, né?
Aí é o seguinte, como ser um tubarão, como ser isso. Aí depois tem aquelas histórias, aquelas analogias ridículas, com aves, com passarinho, com periquito, com cambaxirra, com tudo isso, porque você tem que ser como a cambaxirra, você tem que ser como a arara azul, você tem que fazer isso, você tem que voar mais alto, você tem que voar aquilo. Nada daquilo se aplica no mundo real. Se tu não tem mercado, se o pessoal não tem dinheiro, tu está ferrado. Tu não tem nada. Tu tem que investir nisso. Você tem que torcer para as estatais pagarem mais e melhor e que funcionem. Você tem que melhorar que toda a sociedade, que o patamar, diminuir a faixa, estreitar a faixa entre a maior renda e a menor renda, mas não achatando a maior renda, aumentando a menor renda. Só que tem um problema. Eu canso de ver gente aqui inclusiva. Eu falei isso essa semana no programa, que é o seguinte, o cara é inclusivo, o cara é engenheiro, eu sou de esquerda, eu sou engenheiro. Eu falei, você é de esquerda, você é engenheiro, você é inclusivo, mas se você for numa festa e só encontrar servente de pedreiro, carpinteiro de forma, tu vai embora porque tua turma não está ali. Você não é inclusivo nada. Você é elitista. E você acha que dizer que é de esquerda é o suficiente. Você aderir a essas pautas que são empurradas para você por think tanks estrangeiras, com financiamento estrangeiro, você acha que é o suficiente para você já ser um socialista completo. Você não estudou nada, você não viu nada da vida, não viu nada do mundo. Seja aberto. Eu duvido, se você chegar, você é professor, o caramba, chega lá, só está os serventes. Só está o pessoal da portaria, da limpeza, de tudo. Daqui a pouquinho você vira as costas e vai embora, porque tua turma não está ali. E você chega e diz que é socialista. E você diz que é comunista, que você é isso, que você é de esquerda. Você não é nada disso. Tá? É isso aí, cara aí. Excelente, Rubem. Excelente, ministro Aldo. Eu ouvindo aqui falar, você conversando, né? Eu primeiro lembrei de um paralelo com a Lava Jato, com casos semelhantes também, e recentes, né? As da Coreia do Sul, com a Samsung, que também levou também a deposição da presidenta da Coreia e tudo mais, mas a empresa permaneceu intacta, porque é uma empresa estratégica para a Coreia, essa empresa de tecnologia. Uma questão semelhante ocorreu aí nos últimos anos com a Volkswagen na Alemanha. Então, houveram processos e as empresas que são estruturantes para o país, elas permaneceram intactas, com saneamento ali, né? E, caminhando aqui para o nosso último bloco, o ministro Aldo falou da globalização financeira, campo mais financista, que acabou se espalhando pelo mundo e construiu uma estrutura de domínio econômico global, e, ao mesmo tempo, essa expansão dos setores progressistas, de pegar as ideias do Negri e globalizar as lutas sociais, né? Então, dentro desse processo, todas a ideia de nação, as grandes lideranças, né, nacionais, as questões nacionais, elas entraram, inclusive, né, de setores que estariam aí à esquerda, progressistas, episódios de destruição de estátuas, que é uma postura de que todo e qualquer nacionalismo, a questão nacional, ela é genocida, ela é perniciosa. Então, se prega, né, dessa sociedade de fronteiras abertas, globalizada, a carência de líderes, né, a globalização financeira e as lutas sociais esvaziadas das lideranças da questão nacional, né? Então, nesse último bloco, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a maneira como, qual o caminho que nós percorremos para chegar nessa crise e nessa confusão institucional, política, econômica, extremamente grave que o Brasil chegou no ponto que a gente está hoje,
Então, qual o caminho que a gente fez para chegar nessa crise nos últimos anos, nas últimas décadas, e quais são os caminhos possíveis para a gente sair dela, para a gente recuperar o crescimento, o desenvolvimento do país, a diminuição das desigualdades, a melhoria da qualidade de vida da população e a unidade nacional, a unidade em torno da questão nacional que nos une, que nos coloca todos e todas dentro do mesmo barco. Bem, primeiro, antes do ministro, eu vou falar, porque eu tenho que fazer um merchan aqui, tá? Eu tenho que fazer um merchan aqui. Gente, eu quero pedir para todos, para vocês se inscreverem no canal O Bonifácio no YouTube, que é o canal do nosso digníssimo ministro. Tá? Esse canal pertence ao Aldo Rebelo e eu quero fazer uma campanha aqui, como eu vou fazer pelo resto da semana aí, para o pessoal se inscrever lá, porque vai ter conteúdo bom. Agora, deixa o ministro falar primeiro, depois eu falo. Caraí, Rubens, prezados amigos, vamos primeiro partir de algumas constatações. A primeira, o que os pobres do mundo têm como refúgio, têm como proteção, mesmo precária, mesmo carregada de incertezas, é o seu país, é a sua pátria. Ninguém no mundo hoje quer receber refugiados. A grande bandeira do presidente dos Estados Unidos é fazer um muro para separá-lo do seu vizinho. Tem 3.000 quilômetros de fronteira e eles querem um muro para separar, para impedir que aqueles mexicanos desesperados atravessem a fronteira dos Estados Unidos. O que a Alemanha e a Europa fizeram para fazer um acordo com a Turquia para não permitir a passagem dos imigrantes que vinham daquelas guerras do Oriente Médio, da Síria, para não chegarem na Europa. Os barcos patrulha para impedir que os africanos atravessem o Mediterrâneo para chegar na Espanha, na Itália e em outros países ali perto. Ou seja, os pobres não têm lugar no mundo a não ser a sua pátria, a não ser o seu país. E hoje, com essa crise da pandemia, o que nós vemos é também todas as nações reagindo para fortalecer as suas empresas. Os Estados Unidos querem repatriar empresas que foram para a China. O Japão adotou o princípio de a China mais um, ou seja, qualquer empresa japonesa tem que ter um fornecedor chinês, se tiver, mas tem que ter um outro fornecedor também. A Coreia está trazendo de volta as suas empresas. Ou seja, mesmo no capitalismo e nos capitalistas, a pátria, a nação continua sendo também um refúgio importante. A cultura é essencialmente nacional, a língua nacional, a cultura nacional, a música nacional. Ou seja, nós temos hoje, nesses dias que atravessamos, um fortalecimento da ideia de que a nação é uma necessidade contemporânea, é ainda uma necessidade histórica que não foi superada, e o Estado Nacional é insubstituível. Eu vi aquelas cenas no auge da crise da pandemia na Itália, a única instituição, as duas únicas instituições que se mantiveram de pé na Itália, naquele período mais grave da pandemia, foi o sistema de saúde e o Exército, com seus caminhões, recolhendo os mortos, conduzindo os mortos naquelas caravanas solitárias, onde os entes queridos não tinham nem o direito de prestar a última homenagem, de fazer a despedida dos seus mortos. Era o Exército que aparecia. Foi o Exército italiano que se manteve de pé e solidário naquela hora. Não teve União Europeia, pelo contrário, a União Europeia negou recursos para os italianos, para os espanhóis e para todo mundo. Foi o Estado italiano que teve que adotar todas as providências e tomar todas as medidas. Então, essa é a lição que nós temos que tirar. Nós temos que fortalecer o sentimento, a fraternidade nacional brasileira e não cavar fosso, trincheiras, colocar entre brasileiros a espada da cisanha, da divisão,
Isso é um ato de traição nacional, parta de quem partir. Qualquer pretexto ideológico para dividir o país é inaceitável. Desde esses que estão no governo, com seus negócios em Miami, com seus interesses na Filadélfia, para dividir o Brasil, que é isso que eles estão fazendo, é dividir o Brasil, desorientar o país. Eu vi esse deputado, presidente da Comissão de Relações Exteriores, filho do presidente da República, dando uma entrevista com a bandeira de Taiwan. Ou seja, o Brasil reconhece a China. O Brasil não tem relações diplomáticas com Taiwan. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores hostilizando os nossos parceiros, criando problema com os árabes, com os chineses, com os nossos vizinhos de América do Sul. E os grupos pretensamente progressistas abraçando as causas identitárias da América, querendo impor no Brasil a divisão de raças importada dos Estados Unidos. Não, isso nós não podemos aceitar. Então, as forças patrióticas têm que se levantar contra isso. Não podemos aceitar que o Brasil, numa hora dessa, passe por esse processo de divisão falsa. Se o país estivesse sendo dividido por uma causa importante, como aconteceu na independência, na República, na abolição, em 30, não, agora é isso, seja dividido em torno de uma agenda secundária. Então, eu acho que isso é inaceitável. E se esses grupos, tanto os conservadores, identitários, que se alimentam do outro identitarismo, chamado progressista, aliás, eu até estava aqui para mostrar para vocês um livro que eu li de um sociólogo americano chamado Mark Lilla, né, onde ele denuncia exatamente isso, né? Ou seja, que agenda é essa que esse movimento progressista assumiu? Então, qual é a plataforma? Primeiro, nós temos que proteger o imaginário, a identidade do Brasil. Nós somos forjados assim. O Brasil foi uma nação construída a partir dessa matéria-prima, da herança indígena, que foi a primeira que já estava aqui, das nossas avós, das nossas matriarcas indígenas, que ajudaram a construir o Brasil, desde a Bartira, lá em São Paulo, a Paraguaçu, no Rio Grande do Sul, não, na Bahia, a Índia Paraguaçu, a Índia Maria do Espírito Santo Arco Verde, Tabira, lá no Pernambuco, são as mães dos primeiros brasileiros. Nós somos isso, nós somos esses mestiços, esses caboclos, esses mamelucos do primeiro momento. E depois, com a presença africana, nós ampliamos ainda a fusão, os negros africanos trazidos para aqui no comércio perverso e covarde, que era o tráfico de escravos, controlado pelos ingleses, e que fez, ao lado do ouro do Brasil, a Revolução Industrial da Inglaterra, mas os negros aqui ajudaram o Brasil a falar o português que nós falamos, com esse nosso sotaque, ajudaram a criar no Brasil essa cultura rica, a nossa música, a nossa literatura, o nosso imaginário, o nosso vocabulário. Ou seja, você olha para o Brasil, dizem que São Paulo, hoje em dia, é uma cidade italiana, São Paulo é uma cidade indígena. São Paulo foi uma cidade indígena. Basta olhar o nome dos bairros, dos rios, Tietê, Tamanduateí, os bairros de Itaquera, Morumbi, Guaianazes, Ibirapuera, tudo isso é indígena. Ou seja, São Paulo é uma cidade que foi batizada, os seus acidentes, os seus bairros, as suas cidades do interior, Araraquara, Araçatuba, tudo isso é a herança indígena, que batizou as nossas plantas, os nossos acidentes geográficos, os nossos rios, algumas das nossas capitais, os nossos estados, Paraná, Sergipe, entre outros. Então, nós temos essa herança que nós não podemos abdicar. É a parte dela. A primeira tarefa é proteger
essa história e essa memória e ter orgulho dela. Claro, uma visão crítica das mazelas, das deformidades, das injustiças, mas orgulho da nossa história, da nossa formação e do nosso povo, da nossa formação social. E segundo, é ter um projeto ambicioso para o Brasil. O Brasil precisa ser uma potência, não só agrícola, mas industrial, científica, tecnológica, relançar de forma mais ousada os nossos programas, o nuclear, o espacial, o programa científico, tecnológico, a inovação, as nossas Forças Armadas, fortalecê-las à altura do nosso tamanho, da nossa economia, Forças Armadas de um país de 200 milhões de habitantes, de uma das maiores economias do mundo, para proteger com sua marinha, abrir a 2ª Esquadra no Nordeste, como eu planejei quando estava no Ministério da Defesa, fui ao Maranhão com o comandante da Marinha e do Exército para encontrar a área para fazer a 2ª Esquadra, para proteger a Amazônia e o Atlântico do Brasil mais ao norte do país, criar nossa força aeroespacial, fazer uma grande base aeroespacial ali na fronteira norte, perto do Caribe. Nós temos que ter essa ambição, essa ousadia, um amplo programa de cooperação com os nossos vizinhos, levar, ao invés de aceitar essa ideia de trazer a AAA, ou seja, esse corredor da Amazônia, dos Andes com a Amazônia e com o Atlântico, nós levarmos o nosso corredor até o Pacífico. Os americanos ligaram o Atlântico ao Pacífico em 1849 ou 59. Nós até hoje não temos uma ferrovia que nos leve ao Pacífico. São 4.400 quilômetros de Santos até Antofagasta, até um porto lá chileno. Já está isso feito, construído, é só emendar de Santa Cruz de La Sierra, que vai já até o Chile, com Santos, pela essa antiga ferrovia do Oeste, que precisa ser reformada para garantir que o Brasil se ligue ao Pacífico, que é o nosso caminho, é o nosso destino, porque o grande mercado mundial que se avizinha é o da Ásia, é onde estão a China, a Índia, a Indonésia, o Vietnã, a Tailândia, os grandes mercados estão ali, e o Brasil precisa dessa rota do Pacífico, precisa ter essa ambição, não pode se acomodar ao fiscalismo passageiro de uns e outros que aparecem por aí. Eu acho que esse é o nosso caminho, essa é a nossa plataforma, e unir o nosso povo, oferecer aos trabalhadores, aos empresários, aos agricultores, grandes, médios, pequenos, um projeto que caiba a todo mundo, que eleve a renda do país, eleve o padrão de vida do povo, eleve o ganho dos produtores, eleve a arrecadação do Tesouro, dê perspectiva. Nós já fizemos várias marchas para o Oeste, a primeira dos bandeirantes do Raposo Tavares, lá pelos 1640 e poucos, depois fizemos a marcha do Getúlio pelo Mato Grosso, a do Juscelino para Brasília, a da Amazônia com a borracha. Ou seja, nós precisamos sonhar alto, sonhar com ambição. O Brasil tem a maior fronteira agrícola do mundo e a maior fronteira mineral do mundo. Então, o futuro do mundo e o futuro do Brasil estão interligados. O Brasil precisa pensar com ousadia. Eu acho que essa é a nossa saída e que esse é o nosso caminho. E olhar na linha do horizonte, não se atrapalhar com essas coisas passageiras, que esse Bolsonaro, esse governo, isso passa, isso vai passar. Vai ter um custo para o Brasil, mas nós temos que oferecer perspectiva para o nosso povo. Quem oferece essa agenda progressista, depressiva, que só cuida de coisas do indivíduo, não oferece um projeto coletivo? Não vejo. Né? E essa agenda conservadora, que anda com bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel, marchando pelas ruas do Brasil, de Brasília, sinceramente, isso aí não oferece, isso aí não tem confiança, não tem apreço pelo Brasil. Por razões diferentes, uma parte dos progressistas não tem essa confiança nesse apreço, e essas forças conservadoras desorientadas, muito menos. Então, cabe aos patriotas construir o caminho, a política e a agenda que dê ao Brasil o seu lugar
tá certo? Não só no futuro, mas no presente também. Bem, depois dessa enciclopédia falar, a única coisa que eu posso fazer é chover no molhado, né? Então, deixa eu chover no molhado. É isso que eu vou fazer depois da fala do ministro aí, que a precisão de quem conhece o Brasil e de quem sabe o que é melhor para esse país. Efetivamente, poderia acrescentar, não é acrescentar, né? Falar que o Brasil deve ocupar imediatamente o seu lugar de liderança, não é subjugar, de liderança no Cone Sul. O Brasil é o país líder. Nós temos praticamente 50% do território, a grosso modo 50% da população. Então, nós somos o país líder. Nós não estamos aqui para ficar brigando com os vizinhos. Nós somos todos irmãos. É um absurdo. É um absurdo aqui que o cara aprenda primeiro inglês, agora, há pouco tempo, que entrou o castelhano, o espanhol, no currículo brasileiro, né? Porque a gente aqui aprendia inglês, porque o brasileiro, a classe média alta brasileira, a elite brasileira, ela sempre, falei, ministro, que ela está voltando para algum lugar. Ela voltava para Londres, ela primeiro voltava para Lisboa, depois voltava para Londres, depois voltava para a França, e agora volta para Miami, para Orlando. Eles voltam para um lugar que eles nunca tiveram. Eles nunca foram de lá, mas eles estão sempre voltando para lá. E como isso, essa figura patética do cara dizendo que é conservador. Conservador eu também sou. O que é ser conservador? Qual o conceito de conservador? Eu tenho uma estrutura familiar, eu tenho uma estrutura religiosa, mesmo daquela à la brasileira, né? Mamolenga, mas eu tenho tudo isso aí. Eu sou uma pessoa conservadora. Tá? Eu respeito o novo, agora dentro da sua posição e como deve ser. Isso aqui a gente abre um programa só para falar sobre isso. Tá? Mas nisso aí eu sou conservador. Aonde é conservador? Um canalha andar com uma bandeira, o presidente do país andando do lado do Palácio do Planalto. Você imagina o presidente dos Estados Unidos andando na Casa Branca e um imbecil do lado com uma bandeira, com duas bandeiras de dois países. O cara andando com a bandeira de Israel e a bandeira dos Estados Unidos. Isso é excesso de Netflix, isso é excesso de impregnação, de Hollywood, de terceira categoria, de quarto escalão. Essa gente causa vergonha alheia. Você sente vergonha daquilo? Você fica envergonhado. Aquilo me causa... era para ter repulsa, mas eu tenho vergonha. Eu fico envergonhado por ele. Você imagina o Putin andando e o cara com duas bandeiras do lado, uma bandeira da Alemanha e uma bandeira da Inglaterra. Aonde que você vai ver isso? Como você vai ver isso? Aonde tem essas pessoas dentro da cabeça? As pessoas começaram a usar adjetivo de fascista e comunista. O cara que chama o outro de fascista nunca soube o que é fascismo. Nunca. Não estudou, não sabe o que representa, absolutamente. Mas chama o outro de fascista, que ele é o antagônico dele, é o fla-flu, né? É o antagonismo, é como você falou, são os dois polos, os dois pontos, a gente tem que estar sempre em briga. Então é o seguinte, é o jeito de chamar o outro, e ele, de lá, te chama de comunista. Ele não sabe o que é comunismo, o outro não sabe o que é fascismo, e os dois ficam nessa briga idiota, nessa imbecilidade, que não leva a gente a lugar nenhum. E um dia nós podemos falar aqui, fazer um programa só sobre industrialização, e uma vez que eu já fiz um programa que eu fiquei envergonhado quando fui fazer pesquisa, a nossa malha ferroviária hoje é a de 1920, em tamanho. Ou seja, em 1920, o Brasil era um dos 3 ou 4 países com mais extensas ferrovias do mundo, e hoje nós somos uma vergonha. Não existe nenhum país com dimensão continental que não tenha uma malha ferroviária imensa. Países com 1/3, 1/5 do tamanho do Brasil. E a nossa malha ferroviária simplesmente inexiste. Como você falou, a ligação com o Pacífico, a ligação com toda a América do Sul, o custo tonelada quilômetro é assim, de 15 a 50 vezes mais barato, de acordo com o insumo. Você imagina uma coisa que é 50 vezes mais barata, fora o emprego que dá nisso aí. Infraestrutura dá emprego, infraestrutura é a saída. E como o senhor falou, eu concordo plenamente que isso daqui é um período que vai passar. É um preço salgado que nós vamos pagar para esse império eu chamo de império anglo-saxônico sionista, né? Que nos domina. É
uma coisa feia, porque, para quem não sabe, no começo do século XX, a China teve um governo legítimo, retirado, e foi a capital bombardeada, porque simplesmente a Royal Navy, a Marinha da Inglaterra, foi lá defender os traficantes de ópio. Foram defender os Pablo Escobar da época. Foram defender os caras que vendiam droga. Porque o novo líder chinês lá quis limpar e quis moralizar aquilo, e eles não aceitaram. Isso é para você ver a ótica e a moral dessa gente, que nos domina, pelo menos domina a maioria hoje culturalmente. É isso que a gente tem que fazer, apostar na cultura brasileira, apostar no conhecimento. Conhecimento, leia bastante, pega informação, segura a onda, para de ver aquele funk que você gosta de ver, que o canal de funk acho que é um dos maiores do mundo, tem funk aí com 1 bilhão de visualizações. Aí você vai ver um canal histórico, tem 15 mil, 20 mil visualizações. O cara contando uma página da história brasileira, da nossa vida, tudo isso aí que parece que é chato. E as pessoas se julgam modernas e antenadas e progressistas, que estão progredindo fazendo isso, fazendo esse papel. E se você olhar para a história, que a história é a mãe de tudo, você vai ver que a única coisa que nações que fizeram igual a nossa foram para o buraco. E só saíram desse buraco quando mudaram o conceito e, como o senhor mesmo falou, viraram-se para dentro, porque a nação é o refúgio, é a base, é tudo. É aqui que a gente sedimenta, coloca os calcanhares no chão e empurra isso aqui para frente. Tá? Eu quero que o senhor dê as suas considerações finais, se assim desejar, porque não queremos mais tomar o seu tempo com a sua família. E deixando mais uma vez aqui para todo mundo, está aqui, canal Bonifácio, né? Vamos nos inscrever lá. Bonifácio. Então é o seguinte, vamos lá nos inscrever lá, vou mandar o grupo para lá, vamos fazer aquela força. E o microfone é seu. Pode falar. Obrigado, Rubens. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convívio, pela boa troca de ideias, né? O bonifácio.net.br é um portalzinho de voluntários, amigos, voltados para a questão nacional, né? Você sabe que no fim do século XIX, o Brasil já tinha ligação ferroviária entre Salvador e Juazeiro, no alto sertão da Bahia. A minha cidadezinha, lá no interior de Alagoas, 1892, já tinha ferrovia. Foi inaugurada a ferrovia no governo do Floriano Peixoto. Ou seja, nos anos 70 e 80, eu li um livro agora sobre a Madeira Mamoré, nossa ferrovia funcionou até os anos 60, começo dos anos 70, e depois foram desativadas, mandaram arrancar os trilhos para esse retrocesso que nós conhecemos e que nos cobra hoje um custo muito caro, porque o Euclides da Cunha já projetava ferrovias para o Acre, nos seus ensaios do Clube de Engenharia, no fim do século XIX. Tudo isso já estava planejado para o Brasil se ligar com o Pacífico, aqui o Mercosul todo por malha ferroviária, no Acre, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Ou seja, o sonho de um país com infraestrutura de desenvolvimento é antigo. E nós, aqui e acolá, abandonamos, né? E hoje temos um país muito defasado, principalmente nessa área de infraestrutura. E quando eu digo infraestrutura, não é só estrada, ferrovia, porto, aeroporto, não. Infovia, por exemplo. Nós não temos infovia na Amazônia. O Ministério da Defesa e da Ciência e Tecnologia, eu passei pelos dois, tentamos fazer a infovia fluvial. Por quê? Porque ela tinha um custo mais barato, você já tinha o leito do rio, no leito do rio você chega às comunidades, que estão todas nas beiras dos rios, estão todas ribeirinhas, mas não tínhamos recurso. Esse Fundo Amazônia, o Fundo Amazônia, controlado pelas ONGs, eu fui do Conselho de Administração do BNDES, não é o Brasil que controla aquilo, tem um diplomata da Noruega que toma conta disso, com mais meia dúzia de ONGs, e o governo participa lá, mas
pouca coisa, não é para desenvolver, tá certo? É um outro objetivo que tem lá. Bem, mas, mais uma vez, muito obrigado, viu? Parabéns, Rubem, pelo seu trabalho, pela sua ação. Muito obrigado, Caraí. Até breve e um abraço para os que ficaram conosco até essas horas da noite. Muito obrigado, meu ministro. Muito obrigado, esse grande patriota, esse grande nacionalista, esse grande exemplo que todos devem ter para seguir. Quando você quiser seguir algum super-herói americano da ficção, do conto da carochinha, pode seguir esse homem aqui. Ele é um exemplo de vida para todo mundo. Caraí, faça as considerações finais. É isso, também quero agradecer ao ministro Aldo, Rubem. A gente teve aqui esse programa fantástico, com esse tema sobre o nacionalismo na Berlinda. A gente fez um voo histórico pela humanidade, pela história das nações, pela história do Brasil. Falou aqui das crises de Petrobras, falou da estrutura, dos caminhos que nós seguimos errado, talvez até embarcando em movimentos mais amplos do mundo. E a gente está chegando aqui numa leitura de consciência de que esse período desse governo ele é passageiro, ele é transitório, que nós temos questões importantes e urgentes para devolver a dignidade que esse país e que esse povo merece, de um projeto ambicioso de nação e de país. E seguimos, né? Seguimos adiante, vamos ter muitas batalhas a travar, muitos passos a dar nessa caminhada, mas eu tenho certeza, tenho fé que a gente vai conseguir vencer, superar essas dificuldades e construir um país digno, né, e justo, e igual, e desenvolvido no século XXI, que é o lugar é o lugar da história ao qual o Brasil pertence, né? Então, são essas minhas considerações, ministro Aldo. Quem sabe em outro momento a gente possa fazer uma outra conversa, tratar especificamente dessa questão da Amazônia, dessa experiência larga que o senhor tem também sobre a questão do Código Florestal, e também avançar esse nosso diálogo para o país. Caraí, só falar o seguinte, eu acho que é legal a gente, dentro de alguns dias, a gente convidar o ministro de novo para vir falar só da área ambiental, esporte, uns temas um pouco mais leves, nem tão pesados quanto de política, mas interessantes para todo mundo. Como eu falei, o homem é uma enciclopédia, tá? É uma Barça, e a gente tem que aproveitar. Tá, ok? O convite já fica feito, tá? Não tem problema, vamos vir aqui outra hora, exatamente para cuidar dessa pauta que ficou de fora. Esportes, inclusive o meu filho Rubem, um abraço para ele, meu sobrinho Rodrigo, estou fazendo a sessão Maguila aqui, mandando um abracinho para todo mundo. O meu filho Rubem, ele pediu até para falar alguma coisa de esporte, eu falei, mas não achei pauta. Então, depois a gente vem aqui e fala sobre isso tudo, não tem problema, tá bom? Um abraço. Abraço, Rubem, abraço, ministro. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.